16 é um fato curioso essa canção. É a música, eu acho, mais pop do álbum, né? Super radiofônica e tudo. Me remete muito à Legião ali do 2, né? Do Eduardo e Mônica, e não sei o quê. Embora a história seja mais trágica, seja triste e tudo. Aí, num primeiro momento, você pode pensar assim, cara, ela tá meio desconectada da temática do álbum. Até perguntaram aqui no chat se é um álbum conceitual. Não é, e é. Acho que todos os álbuns da Legião eram conceituais, mesmo de repente não estando tão declaradamente isso. Mas na cabeça do Renato, sim, era. E aí você pode pensar assim, pô, 16 não tem muito a ver com esse clima do disco, mas tem. Que a história que ela conta tem esse viés ali, né, do lance de lidar com a perda, né, e tudo, de uma pessoa muito jovem. E, e é uma canção de violão mesmo, de roda de violão, de tocar com os amigos, assim, e tudo. E eu acho que ela fez um certo sucesso na época. É que logo depois esse disco saiu em 96, nesse ano eu saí do país, eu tive uma experiência de morar fora do país um período curto, mas aí eu não acompanhei, mas eu acho que estava tocando 16 na época no rádio. Você gosta, Luiz, Gosto. Eu acho que 16 é o grande sucesso desse disco, né? do Acho que as pessoas álbum? se lembram mais de 16 do que a Via Láctea, É, depois eu de acho que sim. tudo. E eu acho que 16 retoma um pouco aquela coisa do Renato Russo de contar uma história, né? Fizeram um filme do Faroeste Caboclo, poderiam fazer tranquilamente o filme do 16, né? Apesar de ser uma letra menor, você pega essa letra, dá para ir para Dá. vários lados, né? E porque ele falou, ó, pô, o cara que sabia tudo dos Beatles, dos Rolling Stones, É, do Led é o Zeppelin. argumento para desenvolver o roteiro do filme. O Exatamente, argumento está aqui. dá para desenvolver, né? Uhum. É, E, cara, é aquilo, é uma música também de despedida. Ela é um É, rock e é tristíssima. A música é muito muito. triste, né? Eu acho essa parte muito emocionante quando ele fala, que o diretor fala, né? O aluno João Roberto não está mais entre nós, ele só tinha 16. Aí você escuta isso depois que o Renato morreu, você fala, caramba, o Renato Russo não está mais entre nós, ele só tinha 36, né? No caso, não era É. 16. Aí E fala que vocês isso sabem se é uma música baseada em fatos? Eu não tenho essa eu informação. não. Ou é uma criação do Não, Renato? uma criação de licença poética. Assim, o racha em Sobradinho era muito comum, né? Essa É, curva do é. diabo existe. Ele está meio casusiano aqui, porque isso é brasiliense, né? Essa curva é onde a galera saía do plano piloto, é um balão enorme, e tem uma curva fechada de um lado e uma curva fechada do outro. Ele é ovalado, né? Só que, assim, o Entendi. que pega essa romantização do racha, que era uma coisa que ainda é comum em Brasília, tá, gente? E mata muitos jovens mesmo, é porque o Johnny não vacilou, né? O Johnny quis vacilar. Então aí entra a beleza da mesma estética de Faroeste Caboclo e de Eduardo e Mônica e das construções de histórias fílmicas do Renato, que queria fazer filmes, é porque ele fala que o Johnny se mata, né? O Johnny escolhe morrer. Ele não vacilou. Então ele teve um coração partido. E isso dialoga completamente com Tempestade como um todo. E por que essa música está perdida aqui? Essa música não está perdida, gente. Não, Essa não tá. música fala bem James Dean e Ayrton Senna, né? Porque daí o Renato brincava com as referências dele o tempo todo, né? É uma homenagem para o James Dean, aquele filme. É uma homenagem ao Ayrton Senna, que morreu na curva de Tamburello e tal. Mas são referências do próprio Renato, de novo o Eduardo, revisitado, James, Led Zeppelin, Beatles e Rolling Stone. E quando ele põe as pessoas cantando baixinho Strawberry Fields Forever, os versos são justamente sobre isso, né? Let me take you down, because I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, is nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Se nada é real, a gente vai para esse outro lugar onde tudo é maravilhoso, tudo é mágico, e lá você não tem sorrow, você não tem sofrimento. Então você pode escolher ir para um outro lugar. Então, as coisas que estão Perfeito. embutidas nas subcamadas dessa canção é sobre isso, né? Não foi o caminhão, nem a curva fatal e nem a explosão. Johnny era fera demais para vacilar. E o que dizem que foi tudo por causa
de um coração partido. Aí ele fala um coração, coração, coração. É. Eu tive a sensação de que eu cortei o raciocínio do Luiz, eu peço perdão. Assim, eu estava falando, quando eu fui perguntado se a música era baseada em fatos, você estava falando, né, do professor e tudo. Não, aí E eu ia tá falando dessa parte, que aí todo mundo cantando Strawberry Fields, né? A gente consegue visualizar a cena, mais uma referência, né? Você vê aqui ele faz referência aos Beatles, que também era das bandas que ele uma mais grande gostava. influência. E agora, pelo que você falou, só para finalizar, eu me lembrei de uma coisa também, porque quando o Renato morreu, muita gente debatia, assim, a gente já falou sobre isso hoje, que, afinal de contas, o Renato ele parou de tomar o AZT, ele poderia ter vivido, né? E essa música me traz um pouco disso, sabe? Porque o João Roberto aqui, ele, como a Juliane falou, ele meio que queria morrer, né? Ele não Ele queria morrer. vacilava, né? Ele não vacilou, ele queria morrer. E o Renato, o que ele queria? Né? Tá certo, ele estava debilitado, tudo, mas eu acho que isso daí é importante a gente pontuar. 1996 era um ano em que o tratamento para AIDS estava muito mais evoluído e eficaz do que em 90, quando Cazuza morreu. Sim, Mas era assim uma diferença, Brutal. anos-luz. sabe, brutal. A gente não teve a vacina, não tem a vacina para AIDS, né? Mas o tratamento assim evoluiu muito, muito, sabe? E o Renato, não sei até que ponto ele ainda poderia estar aqui, né? Uhum. Com as Verdade. condições que tinha, né, Luiz? Isso que você fala é muito poderoso, porque ele tinha como pagar, ele tinha como viajar, ele tinha como ir, né, para outros centros. Então tem uma É, bela parcela de escolha também nas coisas. Ele sim, tinha muita cultura, assim, com certeza ele estava muito antenado com o que estava acontecendo. acontecia, entendeu? Num exercício aqui de tentar imaginar as coisas e tal, se fosse o Cazuza no lugar dele, com certeza eu acho que teríamos o Cazuza até hoje aí. Se, Sim, até o Cazuza ele tentou tudo, né? Foi Cazuza lá para queria viver. sim, sim. Cazuza queria viver, ele E, lutou e, para o, viver. e o Cazuza também ele tinha a Lucinha e o João, né? Os pais, que eram pessoas assim que faziam tudo, sabe? É. Não, vamos fazer o tratamento. Além de terem posses, né? Eles Condições. iam lá, pesquisava tudo. O Renato Russo, ele parecia ser mais independente dos pais, né? Os pais moravam em Brasília, ele estava aqui vivendo a vida dele. O Cazuza, É. não, o Cazuza voltou a morar com os pais no final da vida, né? O Rafael chamou, né, o seu Renato logo ali perto do Sim. final ali para ficar acompanhando, né, o Renato e tudo, porque ele sentiu que o Renato já estava perto de partir. Aliás, sempre gosto de deixar um abraço ao meu amigo Rafael Borges, super querido.